Preço do Bitcoin em queda no dia de hoje, 65 mil dólares, com 1% de queda. Hoje é sábado e o Bitcoin é um ativo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E justamente por isso e por alguns outros motivos, ele é geralmente um dos primeiros a corrigir ou a se valorizar quando algum evento acontece. E o principal evento que nós temos acontecendo no momento é o conflito aí entre Estados Unidos e Israel e Irã, né? Então aqui notícia falando exatamente sobre isso, Bitcoin cai abaixo dos 64 mil dólares após o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. As perdas prolongam uma onda de vendas que já dura meses nos mercados de criptomoedas, iniciada em outubro. Então já estamos em um bear market, já estamos nesse momento de correção de preço do Bitcoin. Agora temos uma promoção ainda maior, por quê? Por causa, talvez, né, da incerteza geopolítica. O Bitcoin, ele é um ativo volátil que geralmente ele é avesso à incerteza global. Então, quando a gente tem aí todos os mercados se valorizando, historicamente a gente costuma ver o Bitcoin se valorizando também, ele responde bem a liquidez na economia, e quando a gente tem algum evento mais extremo, algum evento mais caótico, geralmente a liquidez seca um pouco, né? Mais medo no mercado, as pessoas não querem aí liberar a liquidez. Então, é isso que está acontecendo no momento de hoje. Bom, é claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, e é importante lembrar que existem inúmeras outras variáveis. Então é muito difícil dizer que o preço caiu por esse motivo ou por aquele motivo exatamente, mas claro, é uma notícia muito relevante aí, né? Então, seguindo, o Bitcoin e outras criptomoedas caíram drasticamente depois que os Estados Unidos e Israel começaram a atacar alvos em todo o Irã neste sábado, causando repercussão em ativos de alto risco. E aqui o Bitcoin, ele continua sendo visto como um ativo de alto risco. O Bitcoin caiu 3,8% ali na baixa, né? Então aqui provavelmente logo depois do ataque 63 mil dólares, mas já voltou a subir um pouquinho, né? Bom, então a gente ser estabilizado nos 64 mil dólares às 6 da manhã em Nova York. E daí fala sobre outras altcoins, outras shitcoins aí, né? Então, menciona, cerca de 128 bilhões de dólares em valor de mercado foram apagados de ativos digitais logo após a notícia, de acordo com os dados da CoinGecko. E aqui, novamente, né, o Bitcoin e ainda mais as outras criptomoedas são vistas como ativos de risco e em momentos de turbulência costumam cair ainda mais, né? Bom, antes de seguir aqui na notícia, eu gostaria de lembrar da nossa parceira do canal. Se você quer aproveitar todas essas promoções no Bitcoin, fazendo o seu DCA tranquilamente, você pode utilizar a BIPA. A BIPA é uma exchange onde você compra e vende Bitcoin, possui taxa zero para compras recorrentes, então se você quer fazer o seu DCA ali, isso pode ser bastante útil, e cashback de até 1% em Bitcoin nas compras do cartão. Então, várias features interessantes aí para você que é bitcoinheiro. Você consegue utilizar Lightning Network para fazer compras no dia a dia, então é muito interessante aí, e você consegue um desconto, você consegue um bônus com o meu cupom SATOSHI21, link na descrição. E o bônus que você consegue é exatamente esse que está na tela. Conforme você vai comprando, você vai aumentando o bônus, que pode chegar até 3 mil reais. Então, enfim, se você está pensando em comprar Bitcoin, bipa link na descrição. Seguindo aqui na notícia, o que aconteceu aqui, então eu vou continuar a leitura e fazer alguns comentários com vocês. Várias explosões foram relatadas em Teherã, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter pedido aos iranianos a assumirem o governo assim que a campanha militar chegasse ao fim. Abre aspas. Embora os riscos de um novo conflito estivessem latentes, dada a concentração de tropas americanas no Golfo, as esperanças estavam depositadas em novas negociações, e a ação militar decisiva veio mais cedo do que o esperado, né? Menciona que o estrategista-chefe de investimentos da Wealth Club, em nota nesse sábado. E aqui um ponto importante, porque o ouro, que é um ativo de reserva global, vem se valorizando muito nos últimos anos, né? Muito em função de países
que não querem depender exclusivamente do dólar. Então, nós temos, de um lado, o declínio das moedas fiduciárias, que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo, uma dívida crescente, que nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, mas que é um problema global. Então, a gente vê ativos escassos de reserva sendo considerados como alternativas, principalmente por países que não querem depender única e exclusivamente do dólar, como é o caso da Rússia, como é o caso da China e, agora, ainda mais do Irã. Mas é importante lembrar que essa mesma tese ela se aplica para um ativo mais volátil, que hoje em dia ainda é considerado um ativo de risco, que é o Bitcoin, que se a gente der o zoom out, vem se valorizando muito mais do que o ouro, inclusive, diga-se de passagem, embora a gente esteja em um período de bear market, mesmo assim, mais de 14.000% de valorização em dólar desde 2016. Então, muito embora essas narrativas possam trazer uma correção para o preço do Bitcoin no curto prazo, no longo prazo, faz parte da tese, então é interessante lembrar isso. Seguindo o texto aqui, estamos prestes a ver outra corrida para ativos considerados refúgios seguros, como o ouro, já que investidores buscam proteger seu dinheiro, uma vez que o curso do conflito é tão imprevisível. Para o Bitcoin, as perdas do fim de semana prolongam uma onda de vendas que já dura meses nos mercados de criptomoedas, começando com a liquidação de cerca de 19 bilhões de dólares em posições alavancadas em outubro. O Bitcoin caiu cerca de 50% em relação ao seu pico histórico de mais de 126 mil dólares no início daquele mês, incapaz de acompanhar a alta do ouro e de outros ativos considerados refúgios seguros. Como sempre, quando eventos críticos ocorrem durante o fim de semana, o Bitcoin desempenha o papel de válvula de pressão, que é o que eu falei no início do vídeo, né? O Bitcoin é um ativo que é negociado a todo momento, 24 horas por dia, diferente de outros ativos que dependem aí da abertura do mercado. Bom, então isso aqui menciona o chefe de pesquisa da Arctic Digital, mas é verdade, né? Enfim, observando que o impacto inicial sobre o token não foi tão drástico quanto alguns poderiam esperar, é claro, porque o Bitcoin ele já corrigiu bastante. E é interessante porque o Bitcoin vem seguindo esses ciclos de 4 anos há bastante tempo. Existe um fator psicológico, existe talvez um fator mais profundo de liquidez, que eu posso até comentar em mais detalhes em um próximo vídeo, mas como ele já caiu bastante, talvez o espaço para queda seja menor, e conforme isso vai acontecendo, a simetria positiva acaba ficando cada vez mais interessante. Seguindo aqui, então, com grande parte da alavancagem já liquidada e os vendedores exaustos, o impacto que os eventos macroeconômicos podem ter é limitado. Foi o que eu acabei de falar. Não quer dizer que o Bitcoin não possa cair mais, apenas que grande parte da volatilidade já foi eliminada. Eu tô comentando a notícia aqui antes de ler aqui com vocês. Estou lendo pela primeira vez aqui, né? A reação também se materializou por meio de um aumento acentuado na pressão de vendas sobre derivativos do Bitcoin, onde em uma única hora da manhã desse sábado o volume de vendas aumentou em aproximadamente 1,8 bilhão de dólares, de acordo com uma análise publicada pelo CryptoQuant. Abre aspas. Esse tipo de desequilíbrio reflete um claro domínio dos vendedores e uma crescente aversão ao risco no curto prazo, escreveu o analista de criptomoedas, blá blá. Os fluxos são impulsionados pela emoção e pela gestão de risco e pela dinâmica estrutural, exigindo uma abordagem mais cautelosa. Bom, então aqui está a notícia e de fato o Bitcoin ele se comporta como um ativo de risco, mas no final das contas, pensando no longo prazo, tudo isso faz parte da tese do Bitcoin. E se você quer entender por que o Bitcoin vem se valorizando tanto nos últimos tempos, por que ele caiu tanto agora, como ler indicadores, como ler gráficos e ciclos do Bitcoin, né? E, enfim, indicadores relevantes, interessantes, entender os fundamentos do Bitcoin, eu deixo aqui na descrição a mentoria Bitcoin para você começar do zero e se expor à valorização do Bitcoin, ainda mais nesse momento de correção, acaba ficando cada vez mais interessante. Então clique no link e você já cai direto em contato comigo no WhatsApp. Além disso, eu deixei o grupo de WhatsApp do canal aqui na descrição, caso você tenha interesse. Para o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros, apoiando financeiramente o canal e tendo acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.